de soluções e vamos para a quinta aula. Então, começamos. Por que a água do mar fica líquida mesmo abaixo de 0 graus Celsius? Então temos uma mistura, não é, que não é exclusivamente água. Então, por ter um soluto não volátil, a água vai mudar a sua temperatura de solidificação. Então é isso que nós vamos estudar, não é? Um dos possíveis assuntos. É possível obter água do mar potável água potável do mar, não é? Então nós podemos sim, usando a osmose reversa, que nós vamos ver no nosso estudo. É um dos assuntos sobre propriedades coligativas. A água em ebulição para de ferver quando se adiciona sal? Sim, ela vai parar de ferver, não é? E eu vou ter uma temperatura maior de aquecimento. Então eu posso fazer o cozimento dos alimentos com a temperatura maior. Então quanto mais eu adiciono soluto não volátil, maior será essa temperatura de ebulição. Então é também um assunto das propriedades coligativas a ser estudado. A carne pode ser conservada com o uso de sal? Sim. O problema o que acontece com a carne, né, ela fica podre, é devido à quantidade de água. A água favorece as reações químicas para fazer com que a água apodreça. Então o sal faz com que a água migre, retirando a água da carne, né? Então a carne vai demorar mais a ficar podre. São propriedades coligativas. Então, o que são as propriedades coligativas? São propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil. Então você tem um solvente, você adiciona um soluto não volátil, aquele que não vai sair, a temperatura de ebulição dele é bem maior do que o solvente, então ele não vai sair. Então eu coloco um impedimento na solução, no solvente, né, no caso. Então a primeira delas é a tonoscopia. O que estuda a tonoscopia? Estuda a variação de pressão de vapor que o solvente tem ao ser adicionado um soluto não volátil. Então quando você adiciona um soluto não volátil, não é, você vai influenciar a pressão de vapor do solvente. Então o que seria a pressão de vapor? Pressão de vapor é a pressão que o vapor de um fluido exerce em uma temperatura. Então quando o sistema está fechado e você começa a aquecer uma substância, ela vai transformar, mudar de fase, né? Vai virar vapor, e esse vapor vai colidir com as paredes do recipiente, né? Aumentando a pressão no sistema. Então chega o ponto que chega o equilíbrio, né? Formando vapor, e do vapor formando líquido, e em uma temperatura específica temos a pressão de vapor. Então a tonoscopia vai estudar a variação dessa pressão de vapor quando se adiciona um soluto não volátil, como por exemplo um sal. Então vamos ao primeiro gráfico. Então temos a pressão de vapor, P de pressão, e temperatura. Então temos o solvente. À medida que nós aumentamos a temperatura, não é? À medida que caminhamos mais da esquerda para a direita no eixo X de temperaturas, aumentamos a pressão de vapor, ou seja, mais substância passará por estado de vapor. Mas quando adicionamos um soluto não volátil, né, se pegarmos esse ponto, temperatura T e pressão P2, nós conseguimos baixar a pressão de vapor para a temperatura P1, para a pressão P1 mantendo a temperatura constante. Então esse é o efeito tonoscópico da diminuição da pressão de vapor quando eu adiciono um soluto não volátil. Então a linha vermelha é o solvente puro e a linha preta é o solvente mais o soluto, ou seja, é a mistura que ocasionou o efeito tonoscópico. Então, pressão, temperatura, processo isotérmico, e tem essa mudança de pressão de vapor pela adição do soluto não volátil. Então, temos várias substâncias, queremos estudar, né, quem tem a maior pressão de vapor. Então quem terá a maior pressão de vapor é quem terá a menor concentração de substâncias, né? Então percebe-se que as substâncias molares, geralmente, vocês observam que substâncias que têm carbono e oxigênio, elas não se separam em água, mas as substâncias, essas três acima, se separam. Então devemos considerar essa separação para avaliar essa concentração. Então como essas não se separam, as duas últimas, né, a concentração em solução será a mesma que é dada inicialmente na questão.
Então quem tem a maior pressão de vapor será aquele que tem a menor concentração, porque menos influenciará o sistema, a pressão do solvente. Então, a maior pressão de vapor será aquele que terá a menor concentração. Então, quando adicionamos o hidróxido de potássio em água, temos a concentração que é dada, 0,01 mol por litro, né, que eu expresso por emissão, grandão. E o hidróxido de potássio em água, o potássio vai perder um elétron e a hidroxila, ou H, vai ganhar esse elétron. Então, vai ficar 0,01, 0,01, 0,01. A soma das concentrações fica 0,02 molar. A próxima substância é o cloreto de cálcio. Sabe-se que o cálcio perde 2 elétrons em solução, que serão ganhos pelos 2 cálcios. Então, eu tenho um cálcio perdendo 2 elétrons e 2 cloros menos, não é? Fazendo a soma, voltamos para o cloreto de cálcio. Mas a concentração inicial dele é 0,01, mas como eu temos 2 vezes o cloro, não é? Então eu tenho 0,01 vezes 2, que dá 0,02. 0,01 mais 0,02 dá 0,03, que é a concentração final de íons do cloreto de cálcio. Já o NaCl, em água, tem um 0,1. Ele vai ter Na+, que é da mesma família do potássio, que vai perder só um elétron, e esse elétron perdido será ganho pelo cloro. Então temos a soma total de concentração 0,02. Então nesse caso aqui, o que menos influenciará a pressão de vapor é o hidróxido de potássio. E por último os dois, não é? Que sabemos que eles são covalentes, eles não vão se separar em água. Temos a sacarose e a glicose. Então eles não vão se separar em água. Sabemos isso porque quando adicionamos ele em água e tentamos ligar, acender uma lâmpada, não conseguiremos, porque ele não se separará em solução. Diferentemente do cloreto de sódio, por exemplo, em água, ele conduz eletricidade devido à formação de diferentes cargas. Então temos 0,1, 0,1, 0,02, 0,03 e 0,2. Isso então quer dizer que o hidróxido de potássio é o que menos influencia, né, a pressão de vapor, porque ele tem a menor concentração de todas as 5 que nós vemos. Então vamos adiante. Esse exercício é da página 122, não é? Para vocês observarem. Ebulioscopia. Quando se adiciona um soluto não volátil, a temperatura de ebulição do solvente aumenta. Ou seja, ao adicionar, você precisa de temperatura maior para o sistema ocasionar, sofrer uma ebulição. Então, graficamente, né, é bem parecido com a tonoscopia, só que nós observamos uma variação de temperatura. Então, temos o solvente puro ao adicionar C1 ou adicionar C2, né? Então, e C2 tem concentração maior, não é, do que C1. Então, quanto mais eu adiciono, mais eu me desloco, né, mantendo a pressão constante. É como se fosse uma panela. E em uma panela a pressão é constante, não é? Se ela está exposta ao ambiente. Então temos a mesma pressão quanto se considerarmos esse ponto aqui, vermelho, temos T0. Esse ponto em azul T1. Vamos para o eixo X. E esse ponto em azul temos T2. Então quanto mais adicionamos soluto não volátil, maior será a temperatura de ebulição. Por quê? Porque fica mais difícil o solvente passar, porque temos o impedimento do soluto com o solvente para impedir ele que mudar de fase. Então, se fizermos T1 menos T2, T0, né, temos aquele efeito ebulioscópico causado por essa adição. Beleza? Vamos ao próximo caso, né, que é crioscopia. Então, tonoscopia, pressão de vapor, ebulioscopia, a ebulição, crioscopia é a solidificação, essa mudança, não é, do ponto de solidificação de uma substância. Quando se adiciona um soluto não volátil, a temperatura de solidificação do solvente diminui. Então eu congelo em uma temperatura menor. Isso é muito bom para os países frios, né? Você adiciona esse solvente, soluto não volátil, e eu consigo ficar líquido ainda abaixo de zero, no caso se o solvente for água. Então temos o caso aqui de um estudo gráfico, né? Então eu tenho pressão de vapor e temperatura. Então esse ponto aqui, não é, que essa curva tem uma inflexão, não é, o nome que se dá bonito para isso.
é justamente onde acontece a solidificação. Então, quando temos o solvente puro, né, tem uma solidificação a uma temperatura bem mais alta. Quando se adiciona solvente, no caso C1, a temperatura de solidificação foi para uma temperatura menor. E se eu adiciono cada vez mais, né, eu tenho uma temperatura cada vez menor. Então, se tivesse outro, né, eu teria cada vez temperaturas menores, ou seja, eu estaria líquido mesmo em temperaturas normais de solidificação. Esse é o efeito, né, dessa propriedade coligativa da crioscopia, que é muito usada em países frios, né, ou países de menor temperatura. E por último, a osmoscopia. O que estuda a osmoscopia? Então, quando eu tenho dois sistemas com duas soluções de diferentes concentrações, o solvente se difundirá para a solução mais concentrada. Então, se existir uma diferença de concentração, o solvente vai migrar para a solução mais concentrada. Então, vê só, temos a glicose, né, em verde, temos a água bem pequenininha, né? Então, aqui eu tenho na direita a concentração é maior, então o solvente vai migrar, né, atravessando essa membrana semipermeável, né? Então temos duas soluções, a membrana, né, e o solvente vai migrar, atravessar essa membrana e chegar à solução que possui a glicose. Então essa é a osmoscopia. Então vamos fazer um exercício e vamos só relembrar, né, se eu tivesse uma solução salina, por exemplo, água do mar, e aqui eu tivesse uma solução de água doce, ou um solvente e água, no estado água pura, não é? Se aplicarmos uma pressão aqui e fosse maior que a pressão natural, né, da migração do solvente pela membrana semipermeável, temos a migração desse solvente aqui, não é, para cá, ou seja, iria aumentar a concentração do soluto, do sal aqui, e o solvente ia migrar para o outro lado. Isso aí é usado na osmose reversa. Então vamos para o exercício. Temos 3 sais aí, né? Sulfato de alumínio, sulfato de ferro e sulfato de chumbo. Qual irá influenciar menos a temperatura de ebulição, não é? Ou seja, qual se vai influenciar menos, eu tenho uma menor concentração, porque quanto mais concentração, quanto mais concentrado, quanto mais íons, menor será a temperatura de ebulição, né? Nesse caso é o estudo da ebulioscopia. Então foi adicionado um quarto e um outro exemplo, né? Esse exemplo é para fazermos, e esse exemplo aqui é para casa com essa molécula que é covalente, ou seja, não vai se separar em solução. Então temos, como é que eu vou fazer esse estudo? É só observar quem forma menos íons, né? Então aqui vai formar quantos íons? Esse 3, né, está dizendo que eu tenho 3 desses sulfato. E esse 2 está dizendo que eu tenho 2 alumínios. Ou seja, vou formar 3 sulfatos e 2 alumínios. 5. Esse aqui eu vou formar 3 sulfatos e 2 ferros. 5 também. E esse aqui eu vou formar 4 sulfatos e 2 chumbo. Ou seja, 6. Ou seja, 1 e 2 é o que menos irá influenciar a temperatura de ebulição, já que o sulfato de chumbo terá uma maior quantidade de íons em solução. Então esse será para casa, né? Com sulfato de alumínio, sulfato de ferro e sulfato de chumbo. E agora temos o dióxido de carbono, e vocês vão avaliar qual que vai influenciar mais a temperatura de ebulição. Aqui influenciar menos, e influenciar mais quer dizer aquele que tem a maior quantidade de íons em solução. Beleza? Não se tem concentração porque se trata de moléculas, não é? Como elas se separam em solução, não é? Então, chamar a atenção para os gráficos, né, e a influência do número de partículas que estudamos nessa aula. E eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.